Smile mais poderoso da ficção versus o anjo mais poderoso de Dragon Ball. Quem sai vitorioso dessa batalha entre esses dois gigantes, duas máquinas de destruição? Bem, com toda certeza, esses personagens são extremamente poderosos, eles têm várias habilidades incríveis. E nesse vídeo você vai descobrir quem sairia vencedor em uma batalha entre esses dois monstros de seus universos. Então, vamos lá! Mas antes de começarmos a ver quem sairia vencedor, se inscreva no meu canal, senão você vai ser dissolvido pelo Rimuru, você será completamente sugado e absorvido por ele. Então se inscreva aí e deixa o like para me dar aquela força. Então vamos ao vídeo. Vamos começar falando do Rimuru Tempest, né? Basicamente, né, o Rimuru ele era um humano normal, só que meio que ele foi para um mundo de fantasia, né? E basicamente nesse mundo ele meio que se tornou um Smile, né? Que tem várias habilidades, como por exemplo a habilidade de absorver os seres, né? De conseguir replicar as habilidades dos seres que ele absorve, né? Ele também, né? Ele ficou conhecido como Rimuru Tempest, né? Porque ele ganhou o nome do dragão Veldora, que é um dragão extremamente poderoso. Só que isso aí a gente vai ver só mais lá depois, né? E basicamente o Rimuru começou a criar o reino dele, né? Ficou conhecido como Tempestade da Grande Floresta de Júlio. Ele também é um dos mais fortes Lordes Demônios que tem lá no Shirata Smile, né? Então basicamente esse é o Rimuru. Essa é a história básica do Rimuru que a gente tem que saber pra gente começar essa batalha aqui. Vamos à velocidade do Rimuru. O Rimuru é pelo menos massivamente acima da velocidade da luz, né? Basicamente com a habilidade, né, ele conseguiu reagir ao Megiddo. Basicamente essa habilidade onde ele cria várias gotas de luz, né, como se fossem espelhos para atacar na velocidade da luz, né? O Rimuru também tem uma habilidade que basicamente permite com que ele aumente, né, sua percepção de 1 milhão a 10 milhões de vezes. Então a gente consegue perceber que por isso aí, né, o Rimuru já teria a capacidade de ter até 1 milhão de vezes a velocidade da luz ou reagir a coisas que se movem a 1 milhão de vezes acima da velocidade da luz. Então basicamente essa seria a velocidade do Rimuru. Vamos falar da força do Rimuru. Bem, basicamente o Rimuru é comparável e superior ao Guy Crystal ao longo da história de Shirata Smile, né? E basicamente esse Guy Crystal já foi declarado ter a capacidade de destruir o universo inteiro lá de Shirata Tensei. O Rimuru também ele tem a energia Dernu, né? Que basicamente essa é uma energia primordial que tem a capacidade de criar o multiverso inteiro com infinitos universos, né? Então basicamente esse é o nível de poder do Rimuru, né? O multiversal. E agora vamos falar sobre algumas habilidades do Rimuru, que é bastante importante para essa batalha, né? Visto que o Rimuru ele usa essas habilidades bastante ao longo da Light Novel dele, que basicamente ele tem o quê? A predação, né? Que é a habilidade de absorver, né, um oponente, absorver alguma coisa e conseguir absorver as suas habilidades. A análise, ele consegue analisar os alvos dele, né? Ter uma percepção dos alvos e etc. O estômago, né, onde o Rimuru pode armazenar os seus alvos absorvidos dentro de si. Mimetismo, o Rimuru pode replicar as habilidades dos seus oponentes. O isolamento, o Rimuru pode isolar qualquer material prejudiciais ou desnecessário para que eles não prejudiquem enquanto são absorvidos em seu corpo, né? Ele tem aceleração de pensamento, que pode acelerar os seus pensamentos em muitas vezes, né? Análise de julgamento, processamento paralelo, anulação de Shanti, poder de toda criação, né? Clonagem e o modo de batalha, né? O Rimuru é dotado de várias habilidades. Eu acredito que essas são as habilidades mais importantes para esse combate, né? Que vai fazer alguma relevância, principalmente o modo de batalha dele e a predação e também a habilidade do Rimuru de mimetismo. Eu acredito que essas são as habilidades mais especiais do Rimuru, que elas vão ser bastante importantes para esses combates, né?
Agora vamos à inteligência do Rimuru. Bem, com toda certeza o Rimuru estaria escalado para um super gênio, né? Basicamente ele tem várias habilidades, né? Ele como humano também era bastante inteligente, a gente consegue perceber isso na consciência dele, mas isso vai se desenvolvendo ao longo da história, né, de Shirata Smile. Basicamente o Rimuru, né, se demonstra a capacidade de absorver os oponentes dele, né, e vai se desenvolvendo com o próprio poder que ele tem. O Rimuru também ele é extremamente inteligente, que ele é capaz de esconder-se à voz do mundo. Basicamente é o sistema que governa lá o multiverso de Shirata Smile. Então com toda certeza a inteligência do Rimuru é extremamente elevada. Vamos à durabilidade do Rimuru agora. Com toda certeza o Rimuru tem um vigor extremamente alto, visto que ele rivaliza com os Lords Demônios e até supera alguns. E esses Lords Demônios basicamente eles são capazes de destruir todo o universo, até mesmo o multiverso. Poderia escalar o Rimuru até com uma durabilidade infinita ou ilimitada devido às suas características, né, com a sua habilidade de absorção, né, e a energia do Ternum, né, que basicamente daria pro Rimuru esse status aí. A resistência do Rimuru também é extremamente elevada, visto, né, que ele é comparável, né, ele recebe ataques comparáveis que seriam capazes de destruir todo o multiverso lá de Shirata Smile, né? Então com toda certeza o Rimuru estaria escalado para esse poder aí, né? Bem galera, esse foi o Rimuru, basicamente essas foram as habilidades do Rimuru, né, força, velocidade, espero que vocês tenham entendido. Agora vamos falar do Daishinkan, o sumo sacerdote lá de Dragon Ball, o segundo mais poderoso do multiverso de Dragon Ball, né? Basicamente ele é o sumo sacerdote, né? Ele não tem muitas descrições sobre a história dele, a única coisa que a gente sabe é que ele é o sumo sacerdote e basicamente ele é o mais poderoso e o pai de todos os anjos, né? No caso o segundo mais poderoso de todo o multiverso ou de toda a criação. Então vamos falar sobre a velocidade do Daishinkan aqui agora. Mas antes, né, gente, vocês verem a velocidade do Daishinkan, deixa o like aí pra eu poder trazer batalhas insanas assim pra vocês. Então deixa o like e vamos voltar à velocidade do Daishinkan. Bem, a velocidade do Daishinkan com toda certeza ela é bilhões, sextilhões de vezes acima da velocidade da luz. Tem vários feitos que escalam isso, que escalam a velocidade do Daishinkan. Eu vou dar um exemplo aqui, como por exemplo, o Daishinkan, né, basicamente ele é superior ao Goku e basicamente o Goku do Z já foi capaz meio que de atravessar o paraíso, né, em questão de minutos, né? E que a gente sabe que o universo de Dragon Ball é extremamente grande, ele é escalado por um universo infinito, mas eu não vou considerar esse negócio aqui agora porque eu acho que é um cálculo que não faz muito sentido, meio que eu estaria escalando o Daishinkan por uma velocidade mensurável. Eu acho que isso não vem ao caso aqui agora, mas com toda certeza ele é mais rápido que o Goku, né, e o Pai Gohan que atravessaram todo o paraíso em questão de minutos. Também um outro exemplo é o feito do Goku e do Vegeta, né, e do Jiren também, que basicamente é superar o salto no tempo do Rito na base da velocidade. E basicamente isso, né, gente, muitos falam que pra superar o salto do Rito você tem que ser mais forte que ele, mas isso aí no caso é uma questão do mangá, porque o mangá e o anime tem essas diferenças. Só que no anime o Goku, o Vegeta, esses caras conseguem superar o salto no tempo do Rito na pura velocidade, né. Um outro feito de velocidade também lá do universo de Dragon Ball é o feito do Geass, que basicamente ele foi capaz de atravessar o universo em questão de minutos, né, no caso graças ao Goku se teletransportar para muito longe, né, e o meio que o Geass teve que voltar voando. Isso aí daria uma velocidade para ele muitas vezes acima da velocidade da luz, algumas quadrilhões de vezes acima da velocidade da luz, né. Um outro feito também, né, é o feito do Bills, né, que basicamente a gente sabe que o Bills, no começo de Dragon Ball, o Bills morava bem no fim do universo, né, e basicamente o Bills saiu lá do fim do universo, foi até um planeta que o Whis estava em questão de segundos, né, e saiba que o Daishinkan é muito superior a Bills, muito superior ao Goku e muito superior até ao Whis. Lembre que o Whis ele consegue atravessar os universos em questão de horas, em questão de dias, né? Acho que pelo que eu me lembro, o Whis ele conseguiu ir de um outro universo que basicamente seria em uma outra dimensão, voando em apenas 2 dias, declarado pelo próprio, né, que ele teria essa capacidade, né, mostrando que eles têm essa velocidade simplesmente incrível, simplesmente avassaladora, né, bilhões ou sextilhões de vezes acima da velocidade da luz. Daria até para fazer um cálculo disso, mas acho que ficaria muito complexo essa velocidade. Agora vamos à força
do Daishinkan? Bem, basicamente a força do Daishinkan é extremamente elevada, visto ao ponto que ele foi capaz de suportar o punho de 2 deuses da destruição com apenas um dedo. Seria como dizer que o Daishinkan consegue destruir o universo inteiro, né? No caso o universo de Dragon Ball, com apenas um dedo, visto essa capacidade que ele tem de segurar ataque de Deus da destruição com extrema facilidade, né? Uma outra prova de feito, né, da força do Daishinkan é que ele é superior ao Whis, que basicamente consegue derrotar o Bills com apenas um golpe simples, né? No caso da visão dos anjos, né? Então a gente já pode escalar ele aí para um universal mais, né? Até um baixo multiversal apenas em questão de força, né? Eu poderia escalar o Daishinkan para ser um multiversal mesmo, né? Se for analisar Dragon Ball Heroes, né? Que basicamente até em Dragon Ball Heroes o Daishinkan é sim o segundo mais poderoso, então ele estaria lá mais ou menos lá no Goku Sheno, né? Ou até superior até o Goku Sheno, que no caso seria um alto multiversal, né? Daria até para escalar ele para mais disso, visto os feitos que ele tem, né? Então basicamente essa aí é a força do Daishinkan, né? Estaria para um multiverso baixo, né? Lá em Dragon Ball Super, em Dragon Ball Heroes, o Daishinkan estaria lá para um alto multiversal, né? Ou até mais se bobear, se a gente for ver até onde vai chegar Dragon Ball Heroes, né? Agora vamos às habilidades do Daishinkan, né? O Daishinkan tem manipulação de tempo, manipulação de vida, manipulação de alma, manipulação de matéria, né? Apagamento existencial, como ele fez com Meros, né? Ele tem criação, que basicamente ele já mostrou ter essas habilidades, né? E já criou várias coisas, como por exemplo a arena do torneio do poder, e também é uma habilidade dos Kaioshinhos de Dragon Ball, que eles são os deuses criadores do universo lá. Então basicamente o Daishinkan tem sim essas habilidades, né? A inteligência do Daishinkan não dá pra gente saber a inteligência dele, mas com toda certeza dá pra escalar ele como um super gênio, né? Já que principalmente ele é o segundo mais forte de Dragon Ball e ele também é um dos primordiais da existência lá de Dragon Ball. Então é como se ele tivesse uma quase onisciência, por assim dizer. Quase uma onisciência, gente. Tô falando no universo de Dragon Ball, né? Como se ele soubesse de tudo, mas ele sabe de grande parte das coisas que acontecem lá no universo de Dragon Ball, né? No caso, no multiverso de Dragon Ball, em todos os universos e até no presente, passado e futuro, se bobear, né? Das habilidades que ele tem. Se a gente for olhar assim lá por Dragon Ball Heroes e etc. Então sim, o Daishinkan seria extremamente inteligente. Daria pra dizer que ele tem uma consciência cósmica, mas eu estaria exagerando. Então vou escalar ele aqui só como um super gênio, né? Durabilidade, né? Com toda certeza a durabilidade dele é comparável à sua potência de ataque, né? Visto que ele é capaz de simplesmente tancar ataque de 2 deuses da destruição com apenas um dedo, é superior a todos os deuses da destruição e é capaz de destruir, né, vários universos facilmente, da mesma forma que os deuses da destruição podem fazer e eles quase fazem lá no mangá de Dragon Ball. Então, gente, vamos à conclusão aqui. Se a gente vai considerar o Rimuru da Light Novel versus o Daishinkan de Dragon Ball Super, com toda certeza o Rimuru ganha mesmo o Daishinkan sendo mais rápido. Por quê? Porque a gente não tem dados, né, sobre o real poder do Daishinkan em Dragon Ball Super. Isso aí eu tô considerando como se fossem duas coisas diferentes, né? Basicamente a gente não sabe qual que é a força máxima do Daishinkan, a gente só sabe que ele é mais forte que os deuses da destruição, né? E basicamente lá os deuses da destruição só apresentaram feitos baixo multiversal, né? Então ficaria meio nesse impasse a gente saber se o Daishinkan tem ou não esse poder, né, de um alto multiversal. Então, no mangá de Dragon Ball Super, o Rimuru ganharia sim do Daishinkan. Agora, se a gente for lá pra Dragon Ball Heroes, né, se a gente considerar o Daishinkan de Dragon Ball Heroes, aí o negócio fica um pouco mais complicado, que mesmo em Dragon Ball Heroes, o Daishinkan ele ainda é o segundo mais forte, ele é um dos mais poderosos, e lá os personagens são facilmente escaláveis para altos multiversais, né, que basicamente seria o mesmo nível do Rimuru. Então, considerando aqui, se a gente for analisar tudo que tem feito de cada um dos dois, sem considerar essas baboseiras aí de velocidade imensurável, o Daishinkan ganha do Rimuru, porque o Daishinkan tem basicamente a mesma força, o mesmo potencial, e o Daishinkan ele tem a capacidade, ele é mais rápido do que o Rimuru, pelo menos ele tem mais feitos de velocidade que o Rimuru, né? Agora se for considerar velocidade imensurável e todas essas baboseiras aí de mangá
e anime, a gente pode considerar o empate, que no caso os dois chegariam a essa conclusão, né? Os dois seriam multiversais, os dois teriam velocidade imensurável e os dois teriam simplesmente habilidades que tancariam uma habilidade do outro, né? Como por exemplo a Predator do Rimuru, o apagamento do Daishinkan. Esses dois aí teriam como tancar uma habilidade do outro ali e resultaria num empate técnico, né? Ou uma nulidade de cada habilidade, né? A gente conseguiria chegar num resultado. Então fica aí a conclusão. Rimuru versus Daishinkan do mangá de Dragon Ball Super, Rimuru ganha, né? Rimuru de Dragon Ball Heroes eu considero um empate. Se você quiser considerar que o Daishinkan ganha porque ele é mais rápido, porque ele tem mais feito, sem considerar velocidade infinita e todas essas baboseiras, pode considerar que o Daishinkan ganha porque tem argumento para isso, você consegue provar isso via a velocidade. Agora, se você considerar que os dois são imensuráveis em todas as suas habilidades, dá empate e não tem o que discutir contra isso. Então, basicamente, essa é a batalha, essa é a conclusão. Até o próximo vídeo e tchau!